Boa noite, vamos começar em seguida mais uma live com o Erlândio, uma live especial ao sábado. Minha lâmpada está caindo aqui. Ao sábado, 18 horas, véspera de eleição, e por isso mesmo eu não quis perder dia. E os convidados hoje são a dupla sertaneja Fernando e Fernando. Fernando Grosstein e Fernando Siqueira, que são os diretores do Quebrando o Mito, um documentário bem importante ser visto antes das eleições. Nós brasileiros acompanhamos esse desenrolar das situações aqui no Brasil inerentes a vários temas: homofobia, destruição das florestas, população indígena, racismo, massacre da população jovem negra. E os dois, inicialmente... Ô Fernando, chamo você ou chamo o Grosstein? Quem que vai entrar? Que bacana. Dividiram? A dupla tá... Fernando... Não. Quem vai pedir para entrar? O Grosstein? Não. Os dois pediram, sabia que podia pedido conjunto? Vamos lá. Se eu não derrubar o equipamento como não, funciona. Vamos lá. Alice, minha filha. Deu certo. É dupla sertaneja, Fernando e Fernando? Ainda não. Não, vai que convidam a gente para fazer um show com cachê milionário, né, numa cidade esquisita. Mas aí tem que fazer Fê e Fernando. Tem que ter um nome, não pode ser os dois nomes iguais. E você sabe que eu falo muito nas minhas lives. Eu aprendi quando fui para televisão de entretenimento. Eles sempre se posicionam no palco. É Chitãozinho e Chororó, fulano e Beltrano, para o espectador saber quem está na esquerda e quem tá na direita. Olha, eu agradeço aí a participação de vocês. Vocês que estão numa pauleira enorme aí com o lançamento. Eu fiquei acompanhando até o máximo. Está chegando a 1 milhão de views, né? Um trabalho super bem sucedido. Espero, humildemente, que depois dessa live, quem não viu ainda vai dar uma conferida, porque é um trabalho muito bacana. Eu normalmente aqui começo pedindo que as pessoas contem suas histórias de vida. Eu não vou fazer isso nesse caso, porque é spoiler total, porque o filme ele tem uma coisa muito testemunhal, que é como, o que vocês vão me explicar melhor, o que é do tal da masculinidade tóxica, masculinidade catastrófica, tem tudo a ver com a vida de vocês. Então, a minha pergunta é um pouquinho diferenciada. O Quebrando o Tabu era um tema que, não sei nem se vocês são usuários, não vem ao caso, mas é um tema que mexe com a sociedade toda. O Quebrando o Mito também mexe com a sociedade toda, mas tem como premissa a masculinidade tóxica ou catastrófica, como vocês falam, e um desastre de natureza continentais como o Brasil em todos os aspectos. Então, a minha pergunta é assim: qual foi a motivação de um e qual foi a motivação de outro? Bom, obrigado por estar dando espaço. Tenho muita admiração por você. Te acompanho há muito tempo, muitos anos. Achei engraçado a coisa do usuário, porque assim, eu sou usuário de Instagram, sou usuário do Twitter, e são drogas altamente viciantes, né? Que causam muito dano à sociedade. Às vezes acabam até elegendo fascista. Mas sobre o Quebrando o Tabu, foi meu segundo filme, né? E acho que é até interessante falar. Eu não tenho vergonha de dizer que já fumei maconha, já fumei algumas vezes. E aproveito, se tiver jovens ouvindo essa live, para dizer que às vezes maconha faz muito mal. Tem vezes que não tem problema nenhum, que é num momento especial, numa curtição e tal, mas ela pode fazer muito mal. Assim, eu acompanhei isso na minha vida, na vida de alguns amigos.
É engraçado aqui na Califórnia, que é legalizado, então não é uma coisa assim, vou fumar maconha, como é no Brasil, como um gesto de transgressão. Tem uma loja aqui que chama Madman, que parece uma loja da Apple, assim, com tudo quanto é tipo de maconha. Né? Uma maconha forte, forte, que a pessoa toma. Tem um amigo do Fernando que o pai foi fumar na formatura, o pai capotou no meio da formatura. Mas mais danoso do que isso é o tráfico de drogas, né? Que vem através da proibição. E eu acho que assim, nós brancos, nós temos uma dívida com os negros por conta dessa escravidão. Então, quem paga a conta dessa proibição não somos nós, brancos de classe média, mas são os negros. Eu trabalhei em várias penitenciárias, em uma delas eu fiz um grupo de teatro, trabalhei 4 anos nesse grupo. Elângelo, não vi quase nenhum branco lá. Branco. O garotão, chamado de garotão, Zona Sul é parado, no máximo ele encara uma de usuário, o preto vira traficante e tá ferrado. Eu fiz uma entrevista, que eu vou aqui catituar para você tentar ver lá atrás, do Celso Ataíde, foi a primeira vez que eu vi alguém falar desse aspecto. Celso Ataíde, certamente você conhece, né? Claro. Que ele fala assim, sobe um casal da Zona Sul com uma moto japonesa, 400 cilindradas, para comprar lá a maconha com o moleque do morro. Aí chega a polícia. Eles são liberados como usuários e o jovem é preso como traficante. Aí ele fala, na verdade, os brancos deveriam ser presos por incitação do menor ao crime. Ao crime. Então, esse aspecto que você falou, que até aí o racismo acontece, é bem lembrado. Inclusive, eu filmei, acho que 12, 20 prisões em São Paulo, no Rio, Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3. Filmei prisão em Portugal, na Colômbia. Eu não visitei uma prisão que fosse livre de drogas. No sentido de você pegar alguém que é filho, sobrinho. Tá dando uma leve picotada aí no. Não sei como é que tá o teu Wi-Fi, tá dando uma travadinha. Peraí, você consegue fazer alguma coisa? Meu Wi-Fi tá muito Wi-Fi, então. Perdão aí a quem tá nos assistindo. Espera aí, vamos lá. Açõezinhas aqui. Eu também troquei o meu. Também troquei o meu Wi-Fi aqui, mas acho que é o de vocês. Deve ser o nosso. Não sei se foi. Deu uma melhorada ou não? No áudio, sim. Vocês estão um pouco sem definição, mas dá para segurar. Live é assim mesmo. Interessa é o conteúdo. Ficou ótimo. Será que a gente se aproxima da câmera um pouquinho? Não. Tá bom, tá bom. Você estava falando que você fez vários casos de prisão. Eu documentei várias prisões, trabalhei com um grupo de teatro e não encontrei nenhuma prisão que fosse livre de drogas. Então, minha pergunta é, qual que é o sentido que tem a gente criar uma política em que prende uma pessoa que tem um problema de saúde independente e coloca, teoricamente, numa prisão para essa pessoa ficar livre de drogas, só que a prisão está cheia de drogas. E mais do que isso, vai botar ele em contato com o crime organizado. Só que a gente tem que lembrar a crueldade que é o seguinte, quantos casos a gente não tem de pessoas de classe média que atropelam, que fazem crimes, até deputados que desviam quadrilhas, né? Que desviam dinheiro e tal, e nenhum deles vai para a prisão. Então, quem vai para a prisão geralmente a classe média baixa e os pobres, né? Então, no fundo, ela acaba sendo uma política anti-pobre. E eu acho que isso é errado. Então, o primeiro filme, o segundo filme, Quebrando o Tabu, partia disso. Depois que eu e o Fernando começamos a namorar, ele me ajudou, ele apontou as câmeras para mim e me ajudou a deixar de ser um gay discreto para ser um gay orgulhoso. Sim. Eu acho que tem uma questão geracional aí que para minha geração foi mais fácil me aceitar como gay, principalmente pelo fato de eu ter muita referência midiática a respeito de pessoas gays que fossem assumidas na mídia e também na política até. Quando eu estava crescendo, Jean Willis já estava ali se posicionando. Você tem essa representação. Eu acho que essa representação midiática ou política
em todos os sentidos, não só para mim como pessoa LGBTQ, mas assim como, por exemplo, indígenas para o poder ou pessoas negras, isso são coisas que são importantes. Referência é muito importante. E isso eu trouxe para o Fê assim, a certeza de que ele sair do armário ia trazer essa referência para muita gente, porque é importante você se sentir orgulhoso. Você se sentir orgulhoso de quem você é, você quebra esses paradigmas societários, né? A partir daí vem o nosso novo filme, que é o Quebrando Mitos. Desculpa, eu interrompo pra caramba, mas é que Fica à vontade. desde que eu combinei com vocês, eu tô assim, faça essa pergunta, não faça essa pergunta, faça essa pergunta. A minha mãe nasceu em 1928, morreu em 2015, era comunista na origem, super liberal em conceito, até de chegar na escola e dizer que era até e cuspirem na cara dela. Então ela não está longe de ser na geração dela, um conceito de careta conservadora. Aí quando a gente perguntava para ela, e um filho gay, como é que você se sentiria? Não, somos um casal, acho que a gente não estava nem com dúvida, era mais um questionamento. Aí ela dizia o seguinte: olha, eu sinceramente, se pudesse escolher, eu gostaria que não fosse. Eu falei, mas por quê? Porque eu acho que vai ser mais difícil encontrar a felicidade. Ela estava certa? Ou ela tinha um preconceito? Acho que as duas coisas. Acho que tem sempre... É muito normal, assim, primeiro com todo respeito à sua família, mas assim, é muito normal, às vezes, encontrar uma espécie de justificativa para justificar o próprio preconceito, né? Então, você vai ter um caminho mais difícil, né? Isso. Porque é difícil a gente olhar para dentro, tem que ter... autocrítica exige muita honestidade e uma análise e deixar o seu ego narcisista de lado. Não é todo mundo que faz, né? Mas, assim, é verdade, assim, ser gay é uma coisa que incomoda. Por quê? A sociedade, ela está fundamentada, a nossa sociedade ocidental, nas escrituras sagradas, né? Na Torá para os judeus, que é o Antigo Testamento, no Primeiro Testamento. Só que, assim, tem muita gente que faz uma leitura canalha dessas escrituras. Não tem outro nome, é canalha, né? Que nem a gente viu esse estelionatário, né? Que apareceu recentemente na televisão, fantasiado de religioso, né? Então, assim, tem um monte de gente que fala assim, não, ser gay é errado, mas aí come camarão. Na Bíblia não pode. Come casa 3 vezes. Na Bíblia não pode. Então, assim, errado está o gay porque a pessoa não faz uma interpretação, né? Então, na hora de pegar e escutar a palavra de Jesus, com o máximo respeito, e a palavra de Paulo, do apóstolo Paulo, que é uma palavra de amor, de afeto, desconsidera essa parte para pegar a outra parte, fazer uma leitura literal de ódio e ganhar dinheiro. Né? Então, assim, as grandes sacanagens nesse país, né, são feitas assim. Então, assim, para estimular a audiência que a completar as frases, a gente tem uma grande emissora de televisão, né, onde tem um estelionatário que prega coisas contra os gays, contra as mulheres, enquanto está ganhando muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, é muito. E existe uma espécie de acordo na mídia que não se fala disso, né? Ou se fala de maneira muito discreta. Só que o problema, a sujeira está vindo para cima do tapete, o tapete está ficando difícil. Né? Se você olha os acontecimentos recentes nessa semana no país, a gente começa a perceber que existem muitos bandidos e estelionatários se fantasiando de religiosos. Né? E esse problema é o problema de todos, principalmente daqueles que são religiosos. Porque a religião está sendo desvirtuada e corrompida e roubada por bandidos. E nós, gays, somos usados como bode expiatório. E isso é inadmissível. Desculpa, só para completar. Eu queria também lembrar o pessoal da Faria Lima, que adora falar em austeridade fiscal, responsabilidade, teto de gastos, que são todos conceitos importantes, né? Mas na hora de falar em taxar igrejas, não falam nada. Né? Na hora de falar dos impostos que são perdidos com a proibição das drogas, né? Não falam nada. São covardes de colarinho branco.
né? Porque assim, parece que a única solução para arrumar as contas do país é descer o porrete nos aposentados, né? Agora, encarar os falsos padres, os falsos bispos, não encaram. Não tem coragem para isso, né? A receita é sempre apertar o mais pobre. Você tocou num ponto interessante, porque quando você fala em não cobrar taxa, chega a não cobrar tributo, chega a tal ponto. Você tem ótimas faculdades religiosas. Meus filhos estudam na PUC, que é sensacional. Ela também se enquadra nessa categoria. Não é nem uma, como é considerado uma atitude de beneficência de origem religiosa e tal, não paga imposto. Tanto as mensalidades são do mesmo valor de faculdade privada e a gente não vê pobre estudando lá com bolsa. Acaba sendo um esquema mercantilista mesmo em instituições sérias, como a PUC, a Igreja Católica do Rio. É muito complexo. Sempre, no fundo tem o capital. No fundo sempre tem o capital. Mas vamos lá para o Quebrando Mitos. Você sai, digamos, de uma visão, você sai, no caso era só o Gronchi, uma visão mais assim, num problema social, e você se coloca, que na verdade trata, a base é a vida de vocês dois, a experiência de homoafetividade num país tomado. Eu queria que você já explicasse que masculinidade é essa? É geral? Sobra para mim hétero, branco, do bem? Qual é essa masculinidade catastrófica? Tá, então só completar para não ter dúvida, eu não tenho nada contra a religião. Eu acho que assim, existir é uma coisa que nos dá muita angústia, né? E às vezes essa angústia ela pode tirar uma vida, inclusive. E a religião, para muitas pessoas, é uma forma de lidar com isso. Então, eu tenho o máximo respeito. Tenho tanto respeito que eu combato os corruptos que se vestem de religiosos. Uhum. Sobre a questão da masculinidade, eu vou citar uma pessoa que me ensina muito na vida, que é o AD Júnior. É o líder do movimento negro, em que ele falou, se não me engano, no podcast ou no Instagram dele, que ele falou assim: atenção, brancos. Quando os brancos escravizaram os negros, eu não estou falando exatamente você. Eu estou dando um fato histórico. Nós não, as palavras dele, nós não fomos escravizados por negros, fomos escravizados por brancos. Existe uma responsabilidade histórica. Então, assim, é importante para a gente poder discutir e avançar que quando a gente está falando de certos grupos, não quer dizer todas as pessoas daquele grupo, né? E mesmo nós, brancos, temos que olhar para trás na ancestralidade das nossas famílias e muitas vezes a gente vai encontrar donos de escravos ali. E temos que assumir essa responsabilidade, não varrer para debaixo do tapete. A mesma coisa acontece com os homens, né? Então, assim, o grupo que eu estou me referindo aqui, que eu me refiro no filme, são os homens brancos heterossexuais. Esse grupo específico é o grupo que controla o mundo. Então, se você olhar para a democracia americana, que é uma das democracias mais antigas e celebradas do mundo, todos os presidentes são homens heterossexuais e apenas um é negro. Né? Se você olhar no Brasil, goste ou não goste do PT, teve uma mulher, sempre heterossexuais. Você viu o que aconteceu com ela, né? Exato. Né? Assim, assim, denúncias e mais denúncias e, no fim, não tem nada comprovado contra a presidente Dilma. Né? Eu apanho muito do fã-clube que é grande do Obama, que ele ganhou o Nobel da Paz, que eu não sei porquê, que nem no conflito árabe, Israel e Palestina, ele teve grandes avanços. No período do Obama, piorou muito o preconceito racial nos Estados Unidos. Quer dizer, não quero fazer uma crítica, não foi por causa dele, mas, em compensação, o grande mérito que ele teve, que poucas pessoas sabem, que o Biden se elegeu graças a um trabalho muito grande que ele fez com várias lideranças, estimulando o voto que negros e pobres votassem, porque como o voto lá é facultativo, só voltava a supremacia branca, heterossexual e Ku Klux Klan. Vamos lá. Eu acho que tem uma coisa, o seguinte: ninguém larga o osso, ninguém cede o privilégio. Não. Numa boa. Incomoda, né? Então, assim... Mudou. Truncou de novo. Não, falei que ninguém larga o privilégio ou cede o privilégio
por livre e espontânea vontade. Então, tem sempre uma dificuldade em dividir poder. Então, esse grupo, homem, branco, heterossexual, não larga o osso e não divide o poder de forma espontânea. Essa divisão acontece através de luta dos movimentos civis, luta de muitos jornalistas, de muitos artistas, principalmente luta do movimento negro. Quando tem um avanço, como foi o presidente Obama, existe uma reação. Sim. Né? Então, assim, essa estrutura de poder, ela se reproduz não só na presidência, mas em todo o nosso mundo ocidental. Então, é muito difícil, a nós gays, cabe, o nosso trabalho na sociedade é cortar cabelo para muita gente, é ser maquiador, é trabalhar com arte, é ser músico, no máximo um acadêmico. Mas quando chega para ser presidente de empresa, o que a sociedade espera é um homem heterossexual. E se for uma mulher que lutou muito, a mulher ela tem que usar expedientes masculinos para ser aceita no ambiente de trabalho. Então, assim, o que a gente coloca com o filme é assim, a partir da nossa experiência e sendo honesto com o espectador da onde nós estamos partindo, para a história do Bolsonaro, para chegar num problema estrutural, que é um problema que o que a gente está propondo à academia, nós não somos acadêmicos, mas gostaríamos de propor, que é a masculinidade catastrófica. Né? A masculinidade tóxica, a gente define através de um homem que causa dano a outro homem, que causa dano à sua família. Agora, existem homens que são capazes de causar dano a um país, a um continente. Né? Então, é esse tipo de comportamento que a gente quer chamar a atenção. Eu fiz um curso recentemente em que o professor falava assim, que muitas vezes em situação de problemas, as pessoas esperam a big man in the room solution. Então, parece que tem que chegar um homem grande, poderoso e forte para resolver, senão não tem resposta. Né? Então, a gente tem que destreinar o nosso jeito de resolver problemas, porque está todo mundo olhando para o problema por um ângulo só, né? Que é o ângulo homem, branco, heterossexual. O que será que um LGBTQ ou um negro ou um indígena pode propor ao olhar para os problemas econômicos? Né? Será que é o único jeito de encarar a questão do meio ambiente é por esse jeito, entre aspas, do agro? Entendeu? Será que não tem outras pessoas que merecem estar na mesa para pelo menos debater e com esse debate produzir inovação? Um fenômeno novo nessa eleição, acho que é novo, e não está emplacando como deveria ser, mas acho que é um bom caminho, você deve estar acompanhando, são as candidaturas, os coletivos. Eu estou achando isso muito bacana, que é um grupo de pessoas, de segmentos e tal, que tem um nome ali na frente, mas representa um mandato coletivo. Isso talvez seja o caminho que você esteja apontando, né? Eu confesso que eu não tenho muito conhecimento. Eu sei que existe isso, mas eu não estudei esse assunto, então eu prefiro não opinar. Mas a ideia é essa. Você tem uma organização negra, escolhe entre si, vai ser fulano, mas você vai estar com a nossa cara, mas a pauta é essa. Aliás, é uma loucura, porque você, no Brasil ou no mundo todo, você vota em pessoas, quando na verdade você deveria estar votando em ideias, né? Em projetos. Tem uma frase que eu repito pra caramba aqui, que é do texto do Galileu Galilei, Bertolt Brecht, em que quando o Galilei ele renega mais ou menos a história da Terra, que gira em torno do Sol e tal, e quando ele volta, o discípulo dele, André, assim, mas mestre, você renegou, triste de um povo que não tem heróis. Aí ele fala, não, triste de um povo que precisa de heróis. Acho que você está falando mais ou menos, não temos que esperar que alguém lá da elite decida isso é bom, isso é ruim, tem que ter um movimento, tá correto. Eu queria puxar agora para vocês um tema que eu apanho pra caramba, mas é por dúvida, Homofobia. Eu fiz até um certo estudo de psicanálise e tal, mas não entendo. Para mim, você trata um pouco isso. O Freud falava, estranho não é aquilo que você não identifica. Estranho é aquilo que você se reconhece
mas incomoda. Porque é o seguinte, o que o cara tem a ver com a vida sexual do outro? O cara chegar num ódio de matar, de espancar. O Brasil é campeão em triste campeonato em massacre de travestis. Toda hora você tem. No meu documentário eu mostro uma cena de um pai e filha andando pela rua. Aí vem um cara enche de porrada, achando que era um casal, que era um. E sabe como é que ele ataca o pai? Morde a orelha e arranca um pedaço da orelha, que vamos combinar, não é um tipo, sem preconceito, de agressão, digamos, viril, macho, o que seria, dar porrada na cara. Vocês tratam superficialmente, fica achando difícil mesmo. De onde você vê tanto ódio em relação à homofobia? Eu acho que, assim, não dá para falar de um total, né? Mas eu acho que muitas vezes, como o Jean Willis traz no filme, você reprimir os seus desejos acaba se tornando violento. Assim, não dá para dizer que todo homofóbico tem algum desejo homossexual, mas muitas vezes você ficar reprimindo esses desejos causa essa coisa que você falou freudiana, de você sentir ódio de alguma coisa que você não consegue resolver dentro de si mesmo. Eu acho que também tem uma questão muito grande societária nesse sentido, de como os homens são criados e eles têm medo desse contato com o feminino. Eu digo feminino, mas eu quero dizer, tipo, não só o feminino, como também a homoafetividade e a homossexualidade. Eu acho que a sociedade é feita de uma maneira que a gente cria os meninos para terem medo disso e sentirem essa raiva. Então, se elas sentem qualquer coisa, mesmo que não seja uma homossexualidade, ele acaba sendo raivoso com essa outra pessoa, com essa diferença, né? Eu, como um estudioso de jornalismo, e às vezes tem que fazer pesquisa para fazer a campanha institucional e tal, eu me surpreendi a quantidade de casos de homens que saem com travestis, mas para serem passivos. Isso foi uma coisa que eu achei parecido com essa história aí do, vamos chamar de batom na cueca do machão. A outra coisa que eu me surpreendi, no filme de vocês falam, não dá para esgotar o assunto, a quantidade de parceiros que depois do ato sexual batem no companheiro. Enfim, isso é uma coisa muito estranha, né? Tipo, caramba, saciou meu desejo que eu não gostaria de ter, não sei por quê. É por aí? Eu acho que vem uma questão dessa do ódio, né? Você tem esse desejo e aí você acaba resolvendo agir em cima do desejo e às vezes a pessoa, por causa dessa homofobia toda, no fim, depois de realizar o desejo, vem essa culpa, né? Culpa que é imposta pela sociedade. E essa culpa faz com que transforme-se em violência e a pessoa acabe atacando o outro, né? Eu também acho importante, assim, eu acho que o que você trouxe sobre a discussão sobre homens que saem com mulheres transexuais ou travestis, e eu acho que a nossa sociedade está se encontrando cada vez mais, que eu acho que, assim, um homem gostar de se relacionar com uma mulher transexual não faz gostar de ser penetrado. Eu acho que assim como eu gosto e acho que é necessário que os heterossexuais tenham respeito quando a gente diz qual é a nossa identidade sexual, quando uma pessoa diz que é heterossexual e ela gosta de se relacionar até com outros homens, às vezes, ou com mulheres trans, ou de ser penetrado, isso, cada um tem o direito de dizer o que é, de se identificar como quer se identificar, entendeu? Já tive contato com muitas pessoas heterossexuais que tiveram experiências homossexuais e ela se identifica como heterossexual. Ela teve uma vez, foi uma experiência e tal. Quem sou eu para questionar ela, né? Agora, uma coisa interessante, a gente mora em Los Angeles, para quem viu o filme vai ver isso, mas aqui é muito normal ter homens heterossexuais com namoradas trans. E não é uma coisa assim escondida, reprimida, transgressiva, é uma coisa como outra qualquer. Então, eu acho que isso, eu espero que se torne cada vez mais normal, cada vez mais comum. Assim, um jovem, por exemplo, está na
na escola tem uma namorada trans, ou o contrário. Isso não é um assunto. Isso não é mais, não é menos. Isso é só um fato da vida. Assim, tem gente que quer se identificar como Mangueira, gente que quer se identificar como Flamengo, gente que quer se identificar como hétero. Deixa cada um ser o que quer ser, entendeu? Vou ser obrigado a registrar aqui para a história. Estou perdendo o jogo do Flamengo para fazer essa live. Meus filhos ficaram falando, pai, não, eu preciso fazer essa live antes. Não, desculpa não. Acho que é um dever cívico de jornalista essa live ser feita na véspera das eleições. Eu acho que eles lá dão conta da torcida do Flamengo, mas eu queria fazer isso antes. Vamos voltar logo para o Brasil, onde vocês escolheram, digamos assim, um ícone dessa masculinidade catastrófica, mas eles também registram uma parte lá do documentário que, infelizmente, não é felizmente, esse fenômeno machista, fascista, não é uma característica exclusiva brasileira. Vimos agora na Itália. O que está acontecendo com a humanidade? Eu vou voltar para o começo da nossa live, quando eu fiz uma brincadeira falando que eu sou usuário de Instagram. Eu acho que a nossa sociedade começou a cada vez mais se organizar em rede, e em especial em redes sociais, né? A rede social, ela se comporta, infelizmente, igual um traficante de drogas. Ela quer que você fique conectado o máximo possível. Eu li um livro que chama 10 razões para pagar as suas redes sociais, que eu recomendo a todos, em que um cientista de computação, se não me engano, ele mostra como a gente funciona que nem ratinho de laboratório quando está usando a rede social. Então, um like é como se fosse um queijinho, entendeu? Não teve like, é como se fosse um choquinho. Você não consegue andar em qualquer restaurante, em qualquer ônibus, em qualquer lugar, sem notar que quase todo mundo está no celular e quase todo mundo na rede social. A gente está viciado nisso, né? Aí assim, por que está viciado? Porque o algoritmo, ele não é programado pensando no bem coletivo. Ele é programado pensando em gerar valor aos acionistas dessas empresas, né? O tal do EBITDA. Então, vou dar um exemplo na prática que eu sempre dou. Se eu te desrespeitar agora, Erlanger, nessa live, provavelmente essa live vai viralizar. Vai ser um escândalo, né? E vice-versa. Se eu te elogiar e agradecer o carinho que você está recebendo da gente aqui, falando do nosso filme, não vai acontecer quase nada. Então, assim, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Então, assim, saiu uma matéria no New York Times em que mostrava, por exemplo, como no YouTube, os usuários, com perdão do trocadilho, eram cada vez mais empurrados para vídeos mais radicais, né? Então, começava a ver Hillary Clinton, terminava vendo teoria conspiratória sobre o 11 de setembro, né? Então, assim, essas máquinas estão programadas pensando no curto prazo, no lucro de uma minoria, e não está pensando no coletivo, o que é burro, porque no final das contas a gente só tem um corpo, só tem um planeta Terra, só tem uma cidade. Se a pessoa não pagar em vida, os netos vão pagar, entendeu? Então está na hora dessa sociedade, está na hora dessa discussão ser aberta. Como é que esses algoritmos são programados? Que segurança a gente tem que fake news, como por exemplo na eleição passada da mamadeira de pênis, não seja reproduzida? Que garantias a gente tem que, assim, você quer discutir o tamanho do Estado, tem que ser mínimo, máximo, no esgoto, no celular, beleza. Agora, você quer discutir se LGBTQ tem direito de existir, se negro tem direito de existir, desculpa, isso não está em discussão. Então, assim, como essas máquinas... Isso não passa nem por liberdade de expressão. Aliás, eu tenho que... Desculpa, eu interrompo sempre. Como profissional de comunicação, eu fico chapado. Às vezes eu ligo para formador de opinião. Aí diz assim, olha que absurdo. Botaram uma foto da mamadeira pênis. E repete a foto. Não entende? Tá... Mesmo para criticar, está retroalimentando o algoritmo. Mas o problema, Erlanger, vou discordar de você com o máximo respeito. Não está no jornalista, está na plataforma. Não, mas não é jornalista normalmente faz isso. É formador de opinião e tal, não sei o quê, porque jornalista... A gente erra pra caramba também, mas acho que a plataforma é feita por pessoas, né? Você tem algoritmos e quando as pessoas não se comportam,
Você tem regras para jornal, você tem regras. Mas como, por exemplo, não reproduzir esse absurdo que foi, abre aspas, o padre de festa junina, que estava em horário nobre na Globo, quer dizer, um escândalo. Como é que é possível discutir esse assunto? Esse assunto é urgente, ele escancara que a democracia brasileira foi hackeada. Né? Mas você sabe qual é a discussão que tinha que ser? Que a gente vive num país democrático? Isso desde a época que eu coordenei não sei quantos debates e depois na área de comunicação. Existe uma legislação no Brasil que diz que é obrigatório ir até não sei quantos candidatos que tenham bancada. Nos Estados Unidos, o cara resolve que vai levar o Biden, o Trump, a Globo, a Record, chama quem quiser. Aí, se na hora H o cara não ficar satisfeito, ele não fica satisfeito. Quem tem que disciplinar o comportamento não é a legislação, é o público. Se o público achar que a Globo pisou na bola e não levar o Ciro e levou fulano e tal, mas tem uma regra, você carregou com isso um linha auxiliar do Bolsonaro que foi lá com outra coisa no CC levantar a bola para o Bolsonaro. Então, acho que, na verdade, nem são os veículos. É que a gente tem uma legislação da democracia, aquela... no Brasil, os países são cartórios, né? Os partidos são cartórios. Desculpa, eu acho que as plataformas, o jornalismo, têm sua culpa, mas, ao mesmo tempo, tem umas 2 semanas que foram retiradas a matéria da Folha de São Paulo sobre a compra dos imóveis da família Bolsonaro com dinheiro vivo. Isso é inconstitucional. Isso é inconstitucional. Eu não estou dizendo que você está errado com relação aos jornalistas e à plataforma, mas assim, o buraco é difícil. Muito maior. É um debate difícil, que é difícil você fazer sem poder falar dele. Esse é meu ponto. Não, o que você está fazendo é perfeito. Você está questionando, está debatendo. Eu estou até discordando de um troço ou do outro, mas assim, o que está faltando muito no Brasil, que você está falando, é o debate, não esse debate que a gente vê em televisão, mas o debate de ideias. Na verdade, o Congresso deveria ter comissões para valer, para discutir comunicação, discutir previdência, que, querendo ou não, o Congresso é 100%. O presidente é a maioria. O Congresso é 100% da população, que aí vou deixar isso para o final. Vamos voltar aqui para o Brasil. A questão da homofobia, Bolsonaro, para mim está claríssimo. Mas você bota na conta, eu fiz aqui até vocês botam na conta uma listinha assim, tipo, destruição da natureza, morte de jovens negros na favela, até o assassinato da Marielle e do motorista estão nesse pacote de vítimas da masculinidade tóxica, catastrófica. Onde destruição de desmatamento, morte de negros e até assassinato de ativistas, da Marielle, onde se encaixa nisso? Olha, a conexão ela não é absolutamente literal, apesar de algumas vezes ser, né? Por exemplo, a gente viu anteontem um bolsonarista chupando um cano de revólver, né? Então, assim, a nossa intenção é poética, mas às vezes as metáforas são desafiadas pela realidade. Na questão, por exemplo, do meio ambiente, demorou para a gente enxergar a conexão, mas, por exemplo, né, as nossas florestas foram colonizadas por europeus, em especial portugueses, que caçaram índios, que mataram, que estupraram. Né? O manejo da floresta ele é metaforicamente um estupro, porque a floresta é derrubada, os recursos são saqueados, né? E quando a gente achou ainda no filme que estava difícil ainda externalizar isso, a gente achou uma entrevista que a gente fez com um presidente, alguma coisa assim, da Associação de Garimpeiros, em que ele fala, não, mas se você proibir o garimpo, como é que a gente vai pagar nossas... Não, ele fala, como é que a gente vai pagar nossas prostitutas? Né? É verdade. Então, assim, a lógica, ela é primata de dominação, né? É diferente, por exemplo, assim, os colonizadores não chegaram no Brasil e falaram, vamos viver em harmonia com vocês. Eles escravizaram, eles estupraram, eles mataram, eles saquearam. A aceitar uma religião que não era deles. Exatamente, catequizaram. Isso é a lógica de dominação. Eu brinco no filme sobre o nosso cachorro que está aqui dormindo no pé, mas assim, às vezes chega amigas nossas aqui e ele faz xixi no pé delas. A gente fala, pelo amor de Deus. Vou confessar, eu não ia falar também não.
mas eu fiquei meio bolado com esse seu cachorro. Eu doava esse cachorro. Fiquei com raiva do cachorro. Coitado, ele é irracional, ele está no papel dele. O problema é que a gente está com muito cachorro na política. Não, essa cena do cachorro, assim, quando a gente fazia as testagens do filme, tinha quem odiava e quem amava. Não, eu acho... Tanto me incomodou que eu estou falando, mas assim, não tem tese acadêmica, psicológica, antropológica que seja tão evidente para mostrar que está se reproduzindo um comportamento animal irracional, né? Exato. É muito bom. Com relação ao genocídio dos negros, eu gostaria de enfatizar a cultura armamentícia, que ela é literalmente fálica, né? Então, assim, muitas vezes, por exemplo, Erlange, o que você acha que é mais corajoso? Tem um duelo. Tem uma pessoa armada com palavras e outra pessoa armada com uma pistola. Quem que é o corajoso? Né? Pela lógica... Eu acho que o corajoso é com ideias. Aí do filme eu guardei bem que o que o João Willis fala, que as ideias são a prova de bala. Não? Mas o conceito de masculinidade... Mas morre. As ideias ficam... Nós vamos chegar na Marielle. O conceito de masculinidade foi sequestrado pelo esse movimento fascista. Então, hoje em dia, ser homem é você ter uma arma, você ter uma pistola, né? Isso não é coincidência. Como mostram os dados, boa parte dos políticos que defendem a guerra às drogas, que defendem a solução militar, eles são financiados pelo próprio milhões de fazer propaganda, né? Então, assim... Dá uma mexidinha aí. Não, eu falei que o próprio presidente Trump recebeu... Não, é que tinha dado uma truncada. Dá uma volta, dá um rewind aí. Tá. Não, eu falei que existem várias indústrias armamentícias, empresas de armas, que financiam políticos que defendem a solução armada para combater as drogas, para a educação, para tudo. Então, por exemplo, não tem lógica você encarregar um jovem e gastar R$1.000 com ele preso, ao invés de gastar esse dinheiro com educação. Desculpe, tá muito ruim. Dá uma mexida aí no Wi-Fi que... Desculpa, a gente está com um problema no Wi-Fi aqui. Não tem que desculpa não, a gente acerta. Agora ficou bom. Você estava falando das indústrias. Então, existe um monte de empresas de armas que fazem doações constantes a políticos, né? Empresas no Brasil, nos Estados Unidos, para esses políticos defenderem as armas, né? Então, aqui nos Estados Unidos, onde a gente mora, tem com muita frequência, eu não tenho dado de cabeça, mas quem está assistindo pode pesquisar, chacina em escola. Você imagina você ser um estudante que está lidando com todas as inseguranças da adolescência, ou você ser um pai e ter um filho numa escola, de repente entra alguém ressentida e sai atirando e matando, né? Então, no Brasil, ao invés de gastar dinheiro com educação, prefere encarcerar um jovem, né? Assim, aí o que gasta com encarceramento poderia estar gastando em educação. Então, é uma cultura que reflete a política americana do Big Stick, que é o porrete, né? Então, assim, eu vou dominar, eu vou prender, arrebentar, tiro, porrada e bomba, né? Para mostrar que é macho, né? Isso não é de graça. Essas empresas estão patrocinando os políticos, que estão fazendo um discurso, que estão fazendo leis, que estão aumentando o número de armas que estão circulando, e essas empresas recebem o dinheiro de volta, né? Então, é uma política que ela não está preocupada com as pessoas. As pessoas precisam de escola, de educação, de cultura, de outras coisas. É claro, você não combate violência apenas com flores, mas você também não dá para viver a vida apenas com armas, né? Então, saiu uma estatística recente que o governo Bolsonaro diminuiu o número de bibliotecas, aumentou o imposto de livro, aumentou o número de clube de tiro, e diminuir o impulso de armas. Então, assim, isso não é arma para
manter a violência sob controle. Isso é arma como política de vida, né? Então, assim, essa é uma cultura catastrófica, entendeu? E que a gente está querendo denunciar para o público o que acontece por baixo dos panos. Porque esses políticos que estão defendendo isso, eles não estão falando quanto dinheiro eles estão ganhando, né? E muitas vezes esse dinheiro aí é dinheiro vivo, inclusive, né? Já tem algum tempo, foi antes da pandemia, eu sou próximo do Frei Beto, ele fez uma pesquisa em algumas cidades onde passaram a ter mais academias de ginástica do que livrarias. Eram cidades que tradicionalmente tinham muitas livrarias. Hoje tem mais academia de ginástica. É importante fazer exercício, mas ter mais academia de ginástica, está mais exercitando o corpo do que o cérebro. Tem um lance no documentário, vai ser minha grande casca de banana que eu vou jogar. Tudo certo. E vocês vão saber responder. Foi uma discussão que teve muito forte, diminuiu e tal, como tudo aqui ao Bolsonaro, a coisa vão diluindo. Quem vê o filme acha que há uma ligação direta do Bolsonaro ou de gente ligada a ele com o assassinato da Marielle, muito além de alguma coisa circunstancial, de morar no mesmo condomínio, tocar... Vocês colocaram isso como uma metáfora da situação de se matar ativista, de se matar, ou vocês acham que ele tem alguma coisa direta em relação a esse assassinato? Elângela, acho... 4 anos sem solução, 4 anos e tanto sem solução. Então, achar numa questão dessa é uma questão perigosa. Tudo que a gente colocou no filme foi checado pela agência Lupa, se não me engano, 3 vezes. A gente teve uma série de jornalistas muito competentes, a Carol Pires, Bruno Paes Manso, checando e rechecando cada detalhe do que está ali. Todas as informações são públicas. Né? Então, eu acho que é importante as pessoas assistirem e tirarem as próprias conclusões. O que eu acho que deve ser discutido é assim, por que o presidente Bolsonaro fez uma homenagem ao capitão Adriano, que é um miliciano, né? É público, que depois foi assassinado. Será que ele sabia demais? Né? Então, esse é um caso, eu não sei nem quem mandou que mas a minha experiência, que também, além de ser repórter de política, eu fui repórter de polícia, assim, dê um exemplo de queima de arquivo. Esse vem aí em top 10. Top 10. E a polícia nem tentou prender, entrou metralhando, não quis nem... Deu a oportunidade dele se entregar. É complicado. Vocês foram para os Estados Unidos, não sei a resposta, mas assim, foi por questão de segurança? Foi uma das questões. A gente veio para cá atrás de sonhos e oportunidades. A segunda coisa foi que a gente ficou bastante com ameaças. Essas ameaças começaram desde quando a gente se conheceu, Erlange, fazendo o filme Quebrando o Tabu. Uma série de intimidações da polícia. Não quero citar o nome dos policiais, mas os 2 foram presos depois. Intimidações, inclusive, de cunho homofóbico. E isso não parou na minha vida, foi aumentando. E eu tenho uma dificuldade imensa de ficar com a minha boca quieta. Assim, mas muita dificuldade. Então, eu achei melhor sair do Brasil. Na época, eu entrei em contato quando a ameaça chegou com o presidente Fernando Henrique, que eu tinha feito Quebrando o Tabu. Ele me botou em contato com um advogado. Esse advogado falou que tinham setores da polícia e do judiciário que estavam comprometidos com células de ódio, meio que dando a entender fascismo. E falou que eu corria perigo se eu não ficasse quieto. Eu não sei ficar quieto. Então eu falei, eu preciso ir embora. Ao mesmo tempo, chegando aqui, fica evidente que é um privilégio poder estar aqui nos Estados Unidos e uma culpa de ter saído do Brasil, que é o país que a gente ama, com os nossos amigos, com a nossa família, com a nossa cultura. Eu acredito que o problema não está necessariamente no privilégio, mas como você exerce ele. E o que a gente quis fazer aqui foi exercer esse privilégio com responsabilidade e, portanto, fazer esse filme. Não, está correto, mas você já me emenda para o seguinte: ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, digamos até que o Lula ganhe no primeiro turno com 51 a 30 e não sei o quê. Nós sabemos desses 30 e não sei o quê,
ainda tem antipetismo, mas se você limpar tudo, vai ter uma parcela muito grande de brasileiros que concordam com o pensamento do Bolsonaro. Isso, isso significa algum empecilho para vocês? Vocês sonham em voltar para o Brasil? Voltar para o Brasil? Quem entendeu a minha pergunta? Ganhou Bolsonaro, ganhou Lula. Não virou o Brasil. Ele pode fazer um certo trabalho de reconstrução, direitos humanos e tal, mas nós já descobrimos, assustadoramente, que existe uma parcela significativa da população brasileira que comunga de tudo isso que a gente falou do Bolsonaro: homofobia, racismo, violência, que tem que matar preto. Dá vontade de voltar, mesmo o Lula ganhando? Olha, eu acho que a Sônia Guajajara falou uma coisa no filme que eu achei muito interessante, que ter um presidente no poder que legitima essas falas homofóbicas, racistas, misóginas, faz com que as pessoas se sintam legitimadas a falar essas coisas. E é isso que aconteceu. Essas pessoas saíram das tocas, saíram dos esconderijos e se assumiram como racistas, homofóbicas e misóginas, né? E isso é uma coisa assustadora, porque realmente, mesmo com seja qual for o resultado de amanhã, essas pessoas ainda vão estar se sentindo legitimadas, né? Mas a gente se considera cidadão livre. Brasileiro. Então a gente pretende ir para o Brasil, voltar para cá, ficar aqui, ir para lá, ir para um outro lugar. A gente não se sente amarrado e preso em nenhum lugar. E deixando bem claro que, como o Fê falou, o Brasil é o nosso país. A gente ama o Brasil, Não, cultura. eu fiz essa pergunta. Teve um período que eu fiquei de saco cheio do Rio, do estado do Rio, do Brasil e tal. Eu fui morar em Portugal e não tive muita culpa, embora eu não aguentei de saudade, acabei voltando. Mas, assim, não existe essa coisa de patriotismo, é uma grande bobagem. E nós somos cidadãos do mundo, né? A gente pertence ao mundo. É claro que os laços, estou falando de minha parte, imagina que seja o mesmo para você, são os laços culturais das pessoas. O Gilberto Freire, ele fala no documentário que ele fala assim, que a coisa que ele mais sentia saudade era da comida. Ele não fala assim, da comida, o jeito de falar e tal. Assim, quando eu pergunto voltar, é justamente não é cobrando que vocês deveriam estar aqui. Vocês têm que estar onde vocês estão felizes. Acabei estourando o tempo. Falei que a fase de meia hora a gente não está parando de falar. Antes da despedida, que eu estou esperando que seja o que eu imaginei, vocês têm alguma mensagem? Especialmente pensando que a eleição é amanhã. Olha, eu queria pedir para as pessoas assistirem o filme Quebrando Mitos. Não, fazer a propaganda eleitoral agora do filme. Ele é de graça pelo YouTube, basta você colocar lá Quebrando, que você chega, fala lá, né? Porque é uma oportunidade, assim, muitos de nós LGBTQs temos uma família conservadora ou com partes conservadoras. E vice-versa, muitas famílias conservadoras têm LGBTQs. Esse diálogo é sempre muito difícil. Então a gente espera que esse filme seja uma ponte para facilitar esse diálogo. E se as pessoas não concordarem, que não concordem em cima de fatos e não em cima de ofensas e acusações. Uhum. Eu não vou ficar vendendo aqui meu único documentário, que nem sei se é coisa do Brasil, não sei onde é que você acha. Somos transgressores. Um dos meus personagens, Sassa Taíde, Lucinha Araújo por causa do Cazuza, o Freire e o meu querido, adorado Tufson. Ele falou um troço que eu nunca tinha pensado. Assim, filho de negro. Não, negro, na maioria absoluta das vezes, é filho de negro. Filho de judeu, você nem falou ainda se você sofreu antissemitismo. Filho de judeu, normalmente é filho de judeu. Agora, homossexualidade, os pais são héteros, na maioria das vezes os pais são héteros. Então é uma construção mais difícil mesmo. Você tem que começar a resolver o problema. Aliás, não dê spoiler, mas você começa a ter que resolver isso dentro de casa, né? Dentro de casa. O problema geralmente é causado
por quem tem homofobia, não pelos LGBTQs. Então, eles empurram para nós o problema que é deles. Vamos lá. A despedida vai ser do... Qual Fernando? Se você quiser, eu posso tocar a música. A gente está aqui do lado do piano. Mas é isso que eu queria. Porque é isso que a gente está discutindo muito. Aliás, a Carmen Lúcia, minha amiga, minha chapa, a ministra falou que a arte é a salvação, a arte redime. Então, acho que, já que a gente está falando contra o fascismo genericamente, acho que a melhor arma sempre é a arte, né? E amanhã o título de eleitor, mas hoje vamos na arma lúdica. Tá fácil você chegar lá? Tá fácil. Só Tá fácil, um momento aqui só para mover o celular, os cachorros. Eu posso segurar, mais fácil, né? Pode ser. Vamos tentar mexer aqui. Só no trabalho de cineasta. Não, deixa preso. Vamos ver se funciona. Que maravilha. Vamos ter uma canja, que maravilha. Essa música aqui é uma música que o Fernando fez e que é a música que abre e fecha o filme. Melhor você enquadrar para você. Tá, vamos lá. Por favor. Tentar enquadrar aqui direitinho. A gente tá com... Põe no teu rosto. Isso. Então, vamos lá. Deixa eu afastar um pouquinho mais. I guess I'm happy now, sitting at the edge of California, watching the sea. I guess I know me now. I heard it clicking inside me. What could it be? You always said that I would never get far. You said my dreams were far too reach like the stars. But someone told me once, I learned it by heart. If you wanna fly high like the stars in the sky, you got some ways. You gotta drop some weights. I guess I'm lonely now. It's like I always wanted to be with me. I'm getting older now, but somehow I am still learning to be with me. I never told you what my dreams really found out. I don't need you to get far. Someone once told me that I learned it by heart. If you wanna fly high like the stars in the sky, you gotta drop some weight. You gotta drop some weight. Caramba! Deu umas erradas, mas é isso aí. Não, mas foi lindo. Eu fiquei com pena que acabou. Não sei se foi sua ideia, mas é quase um mantra.
ela vai muito linda. E você tem, eu não sou crítico, jornalista não é nada, né? Eu não sou crítico, você tem um registro de voz que fala, né? Nossa, é lindo. Obrigado. Parabéns. É uma dupla de artistas. Então você já tem trilha, já tem tudo junto. Bom, obrigado. Já começaram a votar na Austrália. Ai, meu Deus, que nervoso. Ai, meu Deus do céu. Já votar Não, se bem que em eleição é bom não falar meu Deus. Ai, Constituição. Ai, Constituição. Aquele meu livro aqui, ó. Esse aqui da ponta é a Constituição. É minha Bíblia. Tá aqui, a Constituição de 88 com autógrafo do Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães. Enfim, eu agradeço duplamente pela entrevista. Eu sei que vocês estão virados e porque eu acho que vocês entenderam por que eu quis fazer hoje, né? Porque eu achava que era uma mensagem importante. A gente está super honrado, super feliz. Tá. Sim. Tá. E aproveitando o momento propaganda, quem quiser ouvir a música tá no Spotify também. Chama Califórnia. Só procurar FS2 Tá, que é mais fácil de achar. Me manda pelo WhatsApp o link, que quando eu subir no YouTube eu boto tanto o link do documentário, eu não sou um influenciador digital, mas eu registro tanto no Instagram quanto no YouTube o link que eu já tenho do documentário, como também do seu trabalho, e vai entrar para minha playlist. Um beijo. Obrigado. Elanger, boa sorte para vocês. muito obrigado. Para todos nós. Tá. Beijos. E vindo ao Brasil, e vindo ao Rio, vamos estar juntos. Com certeza. Um abraço, tchau. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado.